Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação, Suzy Faria e Carlos Demarque. Câmara nomeia integrantes da CPI que vai investigar contratos da Prefeitura. Plenário aceita 4 requerimentos de informações oficiais na 27ª sessão ordinária do ano. Um dos pedidos cobra explicações sobre demora no atendimento de pacientes transferidos do pronto-socorro para a Santa Casa. Professor Cláudio critica recolhimento de apostilas em escolas estaduais. Quarta-feira, 11 de setembro de 2019. O Rádio Câmara Online está no ar. Olá, Suzy, boa tarde. Olá, Carlos, boa tarde para você e para todos os que nos acompanham. E foi publicado nesta quarta-feira ato de nomeação dos 5 vereadores componentes da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para averiguar a ocorrência de desvios de recursos públicos repassados a empresas envolvidas na operação #Tudo Nosso, que foi deflagrada pela Polícia Federal em 13 de agosto deste ano. A CPI é formada pelos vereadores Doutor Alceu, Doutor Almir, Doutor Flávio Salatino, Gilberto Batata Mantovani e Doutor Jaime. De acordo com o regimento interno da Casa, a nomeação se baseou na representatividade partidária da Casa, casos do PV, PSDB e MDB. No restante da composição dos membros, o critério adotado foi a votação obtida na última eleição. Cido Saraiva foi o mais votado, mas não quis participar. Assim, na sequência de maior número de votos, ficaram os vereadores Gilberto Batata Mantovani e Doutor Jaime. O autor do requerimento de criação da CPI, vereador Arlindo Araújo, e a presidente da Câmara, a vereadora Tiesa, não podem fazer parte da CPI conforme o regimento. O ato de nomeação é assinado pela presidente da Câmara, a vereadora Tiesa, que detalhou ao Rádio Câmara os procedimentos da CPI. Na medida que todos os vereadores se manifestaram em relação à participação deles na Comissão Parlamentar de Inquérito, não havia mais motivos para a gente postergar a composição dessa comissão. E acabamos de fazer isso na tarde deste dia 10 e a comissão está constituída. A responsabilidade é muito grande numa escolha como essa. E a necessidade de imparcialidade também. Então, a gente procurou analisar quais eram os critérios que o próprio regimento interno sugeriam para a gente. Com relação à representatividade partidária, isso é mais tranquilo, porque nós temos 3 partidos, então ficou fácil decidir. Claro que entre os 3 partidos teria que escolher os seus representantes. Alguns já tinham sinalizado, não foi difícil. Agora, entre os outros membros que também, os outros vereadores que também se manifestaram interessados, a gente precisava definir um critério para escolher. E o próprio regimento outra vez nos inspirou, porque na nossa casa, quando há empate, prevalece o vereador mais votado. Seria um caso de empate, né? Porque todos os vereadores manifestaram sim. Então, eu teria que escolher entre esses. Então, nós escolhemos entre os mais votados. Com a publicação do documento, existe o prazo de 5 dias para que sejam eleitos os 3 titulares e 2 suplentes. E dentre os titulares, o presidente e o relator da CPI. A Comissão Parlamentar de Inquérito terá 90 dias para concluir os trabalhos e apresentar relatório ao plenário. Esse prazo pode ser prorrogado, como destaca a vereadora e presidente da Câmara, Tiesa. Eles terão 90 dias para trabalhar em cima desse objeto desta comissão, que é a análise desses contratos, né, com a prefeitura. E eles poderão pedir prorrogação na medida de que acharem necessário. Rádio Câmara Online.
Problemas na demora para o atendimento e transferência de pacientes do pronto-socorro municipal para a Santa Casa de Araçatuba levaram o vereador Arlindo Araújo a apresentar um requerimento de informações sobre o assunto. O gabinete do parlamentar já recebeu várias reclamações. Uma delas de um paciente cardíaco que chegou a esperar cerca de 12 horas para ser transferido para a Santa Casa. Na solicitação, o parlamentar quer saber se o executivo conhece esta demora e quais as razões para esse fato ocorrer. O requerimento do vereador Arlindo Araújo ainda pede o número de médicos plantonistas que atendem diariamente no pronto-socorro municipal e que medidas podem agilizar as transferências de pacientes. Em um outro pedido, o vereador Arlindo Araújo requer informações sobre recursos recebidos dos orçamentos federal e estadual por meio de emendas parlamentares. 2 outros requerimentos aprovados na segunda-feira foram de iniciativa do vereador Dunga. Nos pedidos, o parlamentar solicita cópias de todos os contratos dos serviços terceirizados firmados pelo município de Araçatuba com a Irmandade da Santa Casa de Birigui e também com o Hospital Central aqui da cidade. Rádio Câmara Online. E o vereador professor Cláudio criticou o recolhimento de apostilas das escolas estaduais. O pronunciamento ocorreu durante o grande expediente da última sessão ordinária da Câmara, que foi realizada na segunda-feira passada. Vamos acompanhar o que disse o vereador professor Cláudio. Aconteceu um fato gravíssimo na educação estadual. Recolheram as apostilas dos 8º anos de todas as 5 mil, mais de 5 mil escolas estaduais e deixaram as crianças sem apostila. Simplesmente, a diretora da escola recebeu um comunicado da diretoria e disse: isso é grave, porque está no nosso município, está no estado todo. Os professores já tinham começado a apostila de português, matemática, ciência, história e geografia, que é o 8º ano. O governador mandou pegar de volta as apostilas. Como é que distribui uma apostila sem olhar o conteúdo da apostila? Isso é falta de responsabilidade. Rádio Câmara Online desta quarta-feira fica por aqui. A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria. Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Uma boa tarde e até amanhã. Até amanhã com mais uma edição online do Rádio Câmara.